Uma das maiores empresas de games do mundo, sem dúvidas, é a Nintendo. Com títulos como Super Mario Bros, Donkey Kong, The Legend of Zelda, entre outros, ela com certeza conquistou um espaço no coração de muitos gamers. É difícil encontrar quem não tenha um carinho especial por esses títulos que eu citei e por muitos outros lançados pela empresa, principalmente entre as pessoas que viveram na saudosa década de 90, quando esses jogos foram lançados. Por esse motivo, hoje eu decidi trazer para vocês 5 curiosidades sobre a Nintendo. Bora conferir? Número 1. Nintendo, de cartas de baralho a motéis. Talvez muitos de vocês não saibam, mas a Nintendo não começou seus negócios investindo em jogos eletrônicos não. Aliás, muito pelo contrário. A empresa é muito antiga, ela foi fundada em 1889, já é uma senhora de quase 132 anos, e ela foi fundada em Kyoto, no Japão, por um artesão chamado Fusajiro Yamauchi, e produzia cartas de baralho para um jogo tradicional japonês chamado Hanafuda. Era um trabalho totalmente artístico, pois as cartas não possuíam números, como a gente está acostumado aqui no ocidente, mas sim desenhos cuidadosamente feitos à mão, como vocês estão vendo aí. Por esse motivo, mesmo com a proibição de jogos de azar no Japão nessa época, a Nintendo podia comercializar livremente esse baralho, por ser considerado um inocente jogo de combinação de figuras. Porém, não demorou muito para os japoneses desenvolverem uma metodologia de pontuação, de modo a poder apostar nesse jogo, coisa que é atribuída a Yakuza, a famosa máfia japonesa. Com isso, a demanda das cartas aumentou muito e o Sr. Yamauchi, que até então trabalhava sozinho, precisou contratar ajudantes para dar conta da demanda, e assim a Nintendo começou a crescer e a fazer o seu nome. Depois de certo tempo, quando o bisneto de Fusajiro assumiu a empresa, ele decidiu diversificar os seus negócios, e foi na década de 60 que a Nintendo se aventurou por outros ramos, desde frota de táxi, macarrão instantâneo e até mesmo uma rede de hotéis do amor, se é que vocês me entendem. E isso você não encontra no site da companhia não, mas aqui no Curiosidades do Mundo Nerd você fica sabendo. Nem preciso dizer para vocês que tudo isso fracassou. Do contrário, nós não teríamos a Nintendo como ela é hoje, então sorte nossa. E por respeito à sua história e tradição, até hoje a empresa ainda mantém uma linha de produção de cartas de Hanafuda, com ilustrações indo desde as antigas tradicionais até as mais atuais, com os personagens dos jogos da empresa. Muito legal, né? Você já sabia disso? Me conta aí nos comentários o que você achou. Número 2. NES não foi o primeiro console caseiro da Nintendo. Outra coisa que não aparece no site oficial da Nintendo é o seu primeiro console, e muita gente acha que esse posto é ocupado pelo NES, o famoso Nintendinho, que eu tive e me rendeu muitas horas de diversão. Saudades dessa época. No site oficial da empresa, consta como primeiro console portátil o chamado Game & Watch, que foi lançado em 1980 e foi um sucesso de vendas, tendo alcançado o incrível número de 43 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. E dá uma olhada aí num trecho do comercial de lançamento do Game & Watch, lá no Japão, em 1980. Mas o que não consta no site oficial é que o Game & Watch também não foi o primeiro console da Nintendo. Em termos de console, antes dele, em 77, a Nintendo lançou o chamado Color TV Game, muito inspirado no jogo Pong da Atari, que era febre na América do Norte. Com isso, Hiroshi Yamauchi, que já vinha tentando diversificar os negócios da empresa, como eu citei na curiosidade número 1, finalmente viu uma oportunidade de ingressar nesse mercado. Como a Nintendo até então não tinha know-how nessa área, ela fechou uma parceria com a Mitsubishi Electric em 75 para desenvolver os seus próprios produtos dentro da indústria de jogos eletrônicos, desenvolvendo o primeiro microprocessador para consoles, que foi utilizado na criação do Color TV Game. Claro que esse console não foi a explosão da Nintendo no mercado, mas a gente pode dizer que isso deu o ânimo necessário e abriu as portas para a empresa se tornar o que ela é hoje. Número 3. À frente do seu tempo. A Nintendo foi responsável por algumas importantes inovações no mundo dos games. Depois do lançamento de sucesso do Game Boy em 89 e do Super Nintendo em 91, Now you're playing with power, superpower. A empresa deu uma estagnada e por um tempo ela acreditou que lançar jogos para esses consoles seria o suficiente para manter o hype, digamos assim, da marca. Porém, seus concorrentes vinham com força no desenvolvimento de novas tecnologias, e a Nintendo sabia disso.
Para não ficar para trás, a Nintendo decidiu botar a mão na massa e em meados de 93 ela anunciou o desenvolvimento do seu novo console, que mais tarde viria a se chamar Nintendo 64. No entanto, com alguns atrasos no desenvolvimento de alguns jogos para o console, o lançamento do Nintendo 64, que estava programado para 95, foi adiado. Com o agravante do lançamento do PlayStation 94 e o fato da Sony estar conquistando muitos jogadores, o presidente da Nintendo, o Sr. Yamauchi, viu urgência em anunciar algo novo, de modo a manter o nome da empresa em alta. Com isso, ele decidiu acelerar o desenvolvimento de um novo produto, chamado Virtual Boy, um console portátil que tinha a pretensão de ultrapassar o sucesso de vendas do Game Boy. Esse novo console tinha uma proposta muito inovadora, talvez tão inovadora que a tecnologia existente na época não foi capaz de fazer jus a ela, e eu explico o motivo. Um funcionário muito conceituado dentro da Nintendo, responsável por diversas inovações da empresa, chamado Gunpei Yokoi, teve uma ideia sensacional: criar uma espécie de realidade virtual. A ideia era trazer esse conceito com um console em formato de óculos que o jogador pudesse usar e assim ter a sensação de total imersão nos jogos. Parece sensacional ouvindo, né? E quando eu penso nisso, logo me vem na cabeça um filme que eu gosto muito que se chama O Jogador Número 1. Nesse filme, as pessoas vivem praticamente imersas no universo de um jogo, interagindo, vivendo e ganhando dinheiro por lá. Claro que em meados de 95 não era possível chegar nem perto disso, acho que até hoje a gente ainda está longe, e o resultado foi péssimo para a empresa. O console se dizia portátil e tinha esse formato de óculos, o que aguçou muito a imaginação de vários fãs de jogos que pensavam que seria algo como um capacete que você pudesse usar, se movimentar, enfim. Mas na verdade, o console com todos os componentes internos era tão pesado que ele precisava ficar apoiado em uma mesa, como vocês estão vendo aí. Não tá mais para aquelas máquinas de fazer exame de vista do que para um videogame? Fala sério, né, galera? Além disso, o novo console prometia uma tecnologia 32 bits, que era a mesma do PlayStation, mas no fim das contas, para baratear os custos de produção, eles decidiram por deixar todos os gráficos em tom de vermelho, o que não parecia uma evolução, e sim uma regressão na tecnologia, já que a tendência era se tornar cada vez mais colorido, mais detalhado e tudo mais. E olhando aí esse trecho de um jogo, quanto tempo você acha que conseguiria ficar jogando, olhando diretamente só para isso? Não dá pra ficar muito, né, galera? Tanto é que muitos jogadores reclamavam de tontura e de enjoo durante o uso do console, o que levou a Nintendo a precisar inserir um aviso de que não era aconselhável jogar por mais de 15 minutos. E também que ele não era recomendável para crianças menores de 7 anos, pois poderia comprometer o desenvolvimento da visão nessa fase. Imagina só! Claro que isso desencorajou muitos pais de comprar esse brinquedo para os seus filhos. Como se não bastasse, o novo console também foi considerado um tanto antissocial, já que não tinha muita interação do jogador com outras pessoas, uma vez que só ele podia ver o que se passava na tela. Até havia a possibilidade de conectar um Virtual Boy com outro para jogar em duas pessoas, mas isso não aliviou em nada a barra da Nintendo. Afinal de contas, com o Super Nintendo, irmãos, por exemplo, poderiam jogar juntos, bastava você ter 2 joysticks. Mas qual era o pai que ia comprar 2 Virtual Boys para os seus filhos jogarem juntos? Sem condições, né, pessoal? Apesar de ser uma ideia promissora, o projeto ainda não estava maduro o suficiente, e o fato da diretoria da empresa pressionar para que o lançamento ocorresse o mais depressa possível colaborou muito para que a Nintendo lançasse no mercado um produto caro que não entregava o que prometia e que ainda causava tontura e enjoo nas pessoas, imaginem só. Por tudo isso que eu citei, o resultado não podia ser diferente. O console foi um tremendo fracasso para a empresa. E por falar nesse assunto, se você é apaixonado pelo mundo dos games, já pensou em trabalhar com isso? Em desenvolver seus próprios jogos do jeito que você quiser? Publicar e ver outras pessoas jogando aquilo que você criou? E ainda ganhar dinheiro com isso? Por isso, a Dunk Code, que é líder nesse mercado, criou o curso mais completo de desenvolvimento de games do Brasil. Você pode começar do zero, sem saber nada de programação, e aprender a criar qualquer gênero de jogo. Durante o curso, você vai criar mais de 20 jogos diferentes e ainda vai aprender a publicá-los. Não é à toa que o curso é tão bem avaliado entre os alunos. E não se preocupe porque você também recebe um certificado de conclusão. E já pensou criar um joguinho e se tornar famoso por causa dele? Se você quiser conferir, eu tô deixando o link com todas as informações aqui na descrição desse vídeo. E comprando por esse link, você também ajuda o nosso canal, então confere lá. Número 4. O Super Nintendo PlayStation.
Bom, na curiosidade anterior, eu citei que a Nintendo buscava inovar na década de 90, até porque ela temia que a concorrência tirasse uma fatia importante do seu mercado, certo? Eu também citei que a Nintendo sabia que tinha coisa nova chegando, não é? Tanto era verdade que o PlayStation chegou em 1994, trazendo a tecnologia 32 bits, jogos em gráficos 3D e um novo sistema de mídia com suporte para CDs, com a incrível capacidade de 700 MB de armazenamento, o que na época era muito. Com isso, a Sony revolucionou a indústria dos games para sempre. E eu digo que a Nintendo sabia disso pelo seguinte motivo. Vocês sabiam que a Sony e a Nintendo já foram parceiras? Me contem aí nos comentários. Elas já trabalharam juntas na década de 80 e início dos anos 90. Primeiro, a Sony desenvolveu para a Nintendo um chip de som para o Super NES. E com o sucesso da primeira parceria, ambas decidiram iniciar um projeto inovador, chamado a princípio de Super Nintendo CD-ROM System, um periférico de leitor de CD pro Super Nintendo, já que ambas entendiam que esse seria o futuro da indústria dos games. Mas se a ideia era boa e revolucionária, o que foi que deu errado para essa parceria não dar certo? O problema todo se deu por questões maiores, se é que vocês me entendem. As negociações entre a gigante dos games e a gigante dos mercados eletrônicos foi dura. Isso porque cada uma queria uma parcela maior dos direitos sobre a nova mídia. A Sony queria ficar com a taxa de licenciamento dos CDs, assim como dos periféricos, o que representava uma grande fatia dos lucros. Além disso, ela queria o direito de produzir um console independente, que lesse CDs e também os cartuchos do Super NES. Claro que a Nintendo não ficou nada satisfeita com esses termos, afinal de contas ela sabia que os direitos sobre os jogos rendiam muita grana, e ela não cederia esses direitos assim para um novo console da Sony. Por esse motivo, a Nintendo começou a negociar em segredo com uma concorrente da Sony, a Philips, na tentativa de conseguir desenvolver com ela esse periférico que até então ela estava negociando com a Sony. E sem saber de nada, seguia desenvolvendo os produtos conforme acordado. Tanto é que em 91 a Sony apresentou em uma feira de produtos eletrônicos os protótipos tanto do leitor de CD que ela tinha desenvolvido pro Super Nintendo, quanto o seu console independente, que ficou conhecido mais tarde como Nintendo PlayStation, já que até o controle era igual ao do Super Nintendo, como vocês estão vendo, e além do fato de que ele leria os cartuchos desse console. Pouco depois, a Nintendo tornou pública as suas negociações para uma parceria com a Philips a fim de desenvolver esse leitor de CDs pro Super NES. E óbvio que a Sony ficou louca da vida e buscou desenvolver o seu próprio console sozinha. E foi aí que nasceu, como todos nós conhecemos hoje, o PlayStation em 94. Já o protótipo do Nintendo PlayStation, que foi criado para demonstrações, foi leiloado em 2020 e adquirido por um colecionador, pasmem vocês, pelo incrível valor de $360 mil. Se você tivesse um console tão raro e com uma história tão interessante, você venderia por esse valor? Ah, eu venderia sem pensar, hein? Comprar alimento. Número 5. Parque temático. Agora, deixando o passado um pouco de lado e pensando no presente, vocês sabiam que a Nintendo recentemente inaugurou seu primeiro parque temático? Sério, eu achei sensacional. Dá uma conferida aí nas imagens. Esse parque é inspirado no Super Mario World. E não parece que você realmente está entrando no jogo? Olha só esse visual, top demais. Pena que ele fica um pouco longe. O novo parque temático foi construído na Universal de Osaka, no Japão, e já tem planos de expansão para a Universal de Hollywood, Orlando e Singapura. Galera, nada de Brasil por enquanto. A ideia era inaugurar a atração em meados de 2020, na mesma época dos Jogos Olímpicos, a fim de aproveitar o grande número de turistas no país. Infelizmente, devido à pandemia, tanto os jogos quanto a inauguração do parque foram adiados. Mas há poucos dias, os fãs ansiosos tiveram finalmente a tão esperada inauguração, no dia 18 de março. Entre as atrações, você encontra o Mario Kart, que é uma espécie de montanha-russa do Mario e do Yoshi, com o uso de realidade aumentada. Tem também algumas missões que os visitantes podem cumprir para ganhar pontos e competir entre si. Funciona assim. Ao entrar no parque, os visitantes adquirem uma pulseira, chamada de Power Up Band, que pode ser sincronizada com um smartphone e assim registrar todas as atividades de cada pessoa no parque. Com as pulseiras, você pode interagir com o cenário, como vocês estão vendo nas imagens. Ao bater num bloco, aí como o Mario faz, você ganha moedas, que são enviadas para as pulseiras e contabilizadas no celular.
A intenção do núcleo criativo por trás do parque é dar a sensação para as pessoas de que elas realmente estão dentro de um videogame, e eles prometem vários easter eggs escondidos nas atrações. Além disso, há áreas de alimentação que simulam o reino dos cogumelos com interatividade com os personagens. Imagina só poder visitar um lugar assim? Quem sabe, se esse fizer sucesso, eles acabem criando outros parques com temas de outros games, como o Zelda, por exemplo, que eu ia gostar bem mais, hein? Mas o que você achou desse parque? Você gostaria que a Nintendo criasse mais parques como esse com outros temas? Me conta aí nos comentários quais. E me conta também qual dessas curiosidades que eu contei hoje mais te surpreendeu. Espero que vocês tenham gostado das curiosidades de hoje sobre essa gigante do mundo dos games, e se esse for o caso, dropa um like aí pra gente e se inscreve no canal. Além disso, divulga pros teus amigos e amigas que vocês sabem que também gostam de curiosidades aí variadas sobre o mundo nerd. Eu não quero! Por hoje é isso, espero te encontrar aqui no próximo vídeo. Um abraço, falou!